Olá pessoal, paz do Senhor Jesus a todos os guerreiros de Deus, aqueles que acreditam que estão sendo chamados pelo Evangelho para batalharem pela fé que uma vez nos foi dada. E esta maravilhosa expressão de Judas, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, é uma referência ao conteúdo da crença e não a crença em si, ok? Eu comprei um negócio novo aqui de colocar o celular, tô me adaptando ainda. Tô aqui no hotel, tá? Vou pregar hoje aqui em Campos de Goyatacazes, Rio de Janeiro, tá bom? Hoje a minha turma vai apanhar um pouquinho, a turma assembleiana vai apanhar um pouquinho. Hoje meu povo, ai meu Deus, meu povo vai apanhar. Vai apanhar. Se você é assembleiano, você sabe. Pois nós vamos falar sobre o perigo do legalismo, ok? O perigo... Não é a câmera que está ruim, é a iluminação do hotel que está ruim. Mas eu acredito que vocês estejam me ouvindo bem. Guerreiros de Deus não procuram ambientes perfeitos para cumprirem a sua missão, ok? Eu poderia não cumprir a minha palavra aqui com vocês porque eu não estou em casa, porque eu não estou no meu escritório, ok? Quem adquiriu meus primeiros cursos sabe de vários e vários lugares onde eu tive que parar para dar atenção a vocês, onde eu parei para gravar aula para vocês. Então não estou aqui num ambiente perfeito, mas estou aqui num ambiente que posso usar e no local necessário para falar a vocês sobre aquilo que nós temos que falar. Então para de reclamar aí, por favor, que a câmera tá ruim, porque eu tenho certeza que você está me ouvindo bem. Tudo bem? Você consegue compartilhar essa live? Você consegue compartilhar, por favor? A irmã Ingrid já chegou aqui com o tema, ó. É isso aí. Quem tá ligado, né? Você consegue compartilhar. Como a gente mudou o horário, é claro que vai diminuir a quantidade de pessoas aqui com a gente. Mas eu gostaria que você me ajudasse compartilhando essa aula. Por favor. Não vai ser longa, tá? Como as outras não estão sendo. Nenhuma delas passaram de 1 hora. Eu tenho que pregar daqui a pouco. Mas estou aqui para a nossa grande batalha. A irmã Souza disse: você é idólatra. Depende do que você está dizendo. Se idolatrar no que você está dizendo aí é dar reverência, sim, eu dou reverência. E se eu sou idólatra e você me segue, é porque você concorda com as coisas que eu concordo. Então, se você estiver falando de um modo negativo, serve para você o xingamento. Vamos falar sobre o perigo do legalismo. Tá bom, queridos? Pegou caneta? Pegou papel? Cadê? Pegou a agenda? Pegou aquele caderno seu preferido? Só me fala se o áudio está legal. A iluminação não está muito boa. Tinha que ter uma iluminação aqui, ó. Eu acendi uma luzinha aqui na minha frente, tá vendo? Deu uma melhorada aí, gente? Se deu uma melhorada, melhor para vocês. Só quero saber se o áudio está legal. O áudio está legal, tá dando para me ouvir. Isso aí. O importante é vocês me ouvirem bem, por favor. Deixa eu pegar água. Aqui a voz tá... O áudio tá ok, né, Will? O áudio é com o Will. Esse Will é chato com o áudio. Legalismo não é uma coisa legal. O legalismo não é uma coisa legal, ok? O legalismo é o meio humano de tentar, através
da obediência a regras humanas, ser aceito e amado por Deus. Anota aí, legalismo é o meio humano ou uso de meios humanos, ok? De tentar agradar a Deus através da obediência de regras de homens. Ou seja, o legalismo ele te faz pensar que você vai ser aceito por Deus quando a graça de Deus é anulada e você acrescenta ou oferece a Deus suas obras. Acrescenta e oferece a Deus aquilo que você pode oferecer. Como se você quisesse barganhar a atenção de Deus, o amor de Deus, a justificação, a santificação e a glorificação, ok? Por meio daquilo que você pode oferecer. Então você se submete a regras humanas, porque há muitas igrejas por aí que, se abrir a Bíblia, ela fecha. Porque são igrejas pautadas em regras humanas. E não estou aqui falando contra protocolos, porque todo grupo tem. Agora, falar que seguir esses protocolos atraem a salvação, o favor de Deus sobre sua vida, isso é legalismo, é estabelecer regras humanas no mesmo nível que as regras divinas. Ou tratar regras humanas, leis humanas, para se ter acesso ao divino. Então, podemos dizer que o legalismo é muito mais do que a crença consciente de que posso ser salvo pelas minhas boas obras. O legalismo chega a ser uma teia, um emaranhado de atitudes do coração e do caráter. O legalismo, ele atinge o nosso caráter. É aquele tipo de pensamento que você só obterá o favor de Deus através daquilo que você pode fazer. No dia que você não conseguir orar 3 horas, no dia que você quebrar o jejum, no dia que você não conseguir chegar no horário de sempre no culto, no dia que você não conseguir entender o texto como os outros entendem ou de costume, você pensa: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, eu tenho que fazer alguma coisa. E você faz esse alguma coisa confiando que você é capaz de resgatar o amor perdido por Deus. É legalismo. Quando você pensa que o amor salvífico de Deus depende de alguma coisa que podemos ser ou fazer, e isso eu prometo, Senhor, eu prometo que vou fazer agora, você é legalista. Legalismo é aquela atitude pela qual você oferece certas coisas para Deus, sua bondade, sua ética, sua fuga do pecado, sua fidelidade à Bíblia, sua fidelidade à igreja, porque essas coisas vão dar respaldo à obra de Cristo, essas coisas vão contribuir para que a boa vontade de Deus seja real na sua vida. É legalismo. O que pouca gente percebe é que o espírito legalista nos torna egoístas. Eu tenho porque eu paguei o preço. Eu tenho porque eu fiz mais. O espírito legalista, ele nos torna severos. Porque eu tenho minhas regras pessoais.
E é isso que faz Deus me abençoar. E se você não segue essas minhas regras pessoais, para mim você é herege, é um desviado. Alguém perguntou para mim assim, pastor, você tem um horário fixo no dia para estudar? Eu disse, eu te aconselho a estudar pela manhã. Mas essa não é a minha regra. Há pessoas que pela manhã não conseguem estudar, se sentem bem para estudar à tarde. Cada corpo tem uma composição diferente, tem uma estrutura diferente. Tem pessoas que gostam de estudar à noite e assim sucessivamente. Se eu disser, se eu estudar pela manhã, Deus não fala comigo. Se eu não orar de madrugada, Deus não vai me usar. Se eu não subir no monte, eu não vou ser profeta. Não, irmão, isso é legalismo. E eles se tornam severos com outras pessoas. O legalismo nos torna profundamente sensíveis a críticas. Você desiste quando alguém te critica. Por quê? Porque você é tão esforçado, sua obra é tão maravilhosa e ninguém percebeu isso. Poxa, eu trabalhei e ao invés de virem o meu trabalho, só falaram de meus defeitos. Ou seja, você coloca seus trabalhos, suas obras, acima das percepções das pessoas. E aí, se você não desistir, é porque você não confia nas suas obras. Mas se você desiste por causa de crítica, é porque você quer que suas obras, suas regras pessoais, sejam valorizadas pelas pessoas. Então, o legalista, ele não quer só a atenção de Deus. Ele também deseja a atenção das pessoas. O legalista também, ele é alguém que sente inveja dos outros. Por quê? Porque a sensação de identidade, a sensação do valor pessoal está entrelaçado com o desempenho. Aí quando você não tem o mesmo desempenho que o outro, como você valoriza suas obras acima de tudo e todos, você se torna invejoso porque alguém teve obra melhor do que a sua. Você não está enraizado em Cristo, você não está esperando o tempo de Deus para as realizações, você não está esperando a vontade de Deus para que os seus sonhos sejam realizados debaixo da vontade dele. Não. Você acredita que porque você fez daquele jeito, porque você seguiu aquela cartilha, vai ser tudo conforme a regra que você determinou enquanto você trabalhava. Paulo disse, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo mostra em Romanos 1, a partir do 18, que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, os pagãos, desconsideram a lei de Deus. E contrários à lei de Deus, eles perdem toda e qualquer ligação com Deus. Depois, no capítulo 2, Paulo dá sequência ao seu argumento, dizendo que os judeus, cumpridores da lei e que acreditam na Bíblia, também estão longe de Deus. Espera aí. Como que os pagãos do capítulo 1 se afastam da lei de Deus e estão longe de Deus? E como que os judeus do capítulo 2, que praticam a lei de Deus, também estão longe de Deus? Porque os judeus do capítulo 2 se assemelham aos ímpios do capítulo 1. Por quê? Porque eles confiam na sua observância e não na graça divina para se relacionar com Deus. Eles confiam no modo que eles tratam a lei, ou seja, são legalistas. Eles buscam a justiça deles próprios, que procede da observância da lei externa escrita em pedras, ao invés de dependerem do agir de Deus na interioridade humana. Então, externamente são justos, interiormente externamente são justos aos olhos deles. Internamente se justificam a si mesmos. Então, eles não dependem de Deus.
Eles dependem das obras que eles praticam para serem salvos e para se manterem na presença de Deus. Só que quando Paulo chega em Romanos 3, para concluir o raciocínio que ele começou no capítulo 1, o que ele diz no capítulo 3 de Romanos? Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Aí você deixa de ser legalista, de confiar na lei humana. Deixa de confiar na lei, regras, para se chegar a ter comunhão com Deus e se ter os benefícios da salvação. Então, quem prega a palavra de Deus deve sempre ter em mente esses pontos de vista quando forem pregar. E quem mais é legalista no Brasil, se não assembleanos e adventistas? Eu estou falando de pessoas que você percebe que se evidencia o legalismo deles. Se você usa barba, você não prega. Se você usa bigode, você não sobe na tribuna. Se você não canta os hinos da harpa, você não é adorador. É legalismo ritual. Regras de culto. Repito, não estou falando de protocolo. Estou falando de dependência de tais regras para se determinar uma identidade. Se você não guarda o sábado, você não é salvo. Legalismos em nosso meio. Eu já cheguei num púlpito sem gravata. E quando eu orei, quando eu levantei da oração, o diácono veio a mim todo envergonhado. Pastor, o nosso pastor disse que se você não for lá no hotel colocar... Não, se você não colocar a gravata, você não prega. Isso foi em Goiânia. Eu desci do púlpito e disse, então eu vou lá em casa pegar a gravata, porque a autoridade máxima aqui é o pastor. E eu estava descendo para pegar a gravata e em casa pegar a gravata. Estava de camisa social, calça social. O nome da igreja não era Assembleia de Deus. Eu tive que buscar a gravata. Porque sem gravata eu não pregaria. Porque para muitos, se você não usa gravata para pregar, você não é obreiro de verdade. Parece que a unção de Deus depende daquilo. Eu uso gravata, eu uso terno, eu respeito protocolo. Mas isso não influencia a salvação de Deus. A ação de Deus na minha vida. Não influencia. Minha esposa dirigia uma quarta central pela manhã. Hoje ela dirige à noite. Ela dirigia pela manhã na nossa igreja. E eu ia de camiseta normal porque era um ciclo de oração, só os irmãos para orar. E ela sempre me dava a oportunidade para dar uma palavra. E alguns comentários de alguns irmãos assembleanos, esses pregadores de hoje que pregam sem gravata. Esses pregadores de hoje que não usam mais paletó. Parece que o cara nunca tinha visto uma mensagem minha. É por isso que eu tenho saudade dos pastores antigos. Aí eu falei para ele que os pastores de ontem foram feitos para ontem. Os pastores de hoje são feitos para hoje. Não é o fato de eu usar gravata ou não que determina o meu desenvolvimento ministerial. Repito, protocolo é protocolo, mas você não pode estabelecer isso como regra, como prova de santidade, como prova de que você nasceu de novo, como prova de que o Espírito Santo age em você. Então aqui, irmão, cabe aos pregadores tomarem bastante cuidado. Tome cuidado. Porque alguns textos individuais apresentam certas orientações ou exortações sobre como o crente deve viver, sobre como o crente deve se comportar. E ali, aquele texto que, principalmente Provérbios fala sobre como a vida deveria ser. Aí você abre Provérbios e quer exigir das pessoas. E você só exige das pessoas que façam o que está escrito ali em Provérbios. Você quer exigir de seus filhos. Você quer exigir da juventude que simplesmente obedeça porque Provérbios está mandando. E é diferente. É diferente. Por quê? Porque Provérbios é a visão de como a vida deveria ser.
E Eclesiastes é como a vida realmente é. Meu Deus do céu, eu só libero os comentários para ver se alguém está pegando. Aí as pessoas entram e começam a fazer pergunta nada a ver. Então você não pode depender de textos isolados para estabelecer doutrina. A maioria das igrejas hereges estabelecem doutrinas através de textos isolados. Eu estava numa igreja e o pastor falou assim: pastor, eu gostaria que o senhor pregasse, eu queria que você pregasse nessa manhã sobre barba. Eu falei: em que sentido, pastor? A barba de Arão? Ele: não, que os jovens aqui estão usando muita barba. E não é doutrina nossa usar barba. Eu falei: mas o senhor usa bigode, pastor. Aí ele: não, mas a Bíblia diz que quando José foi entrar na presença do faraó, José fez a barba. Aí tem uma tradução que diz, né, que José tirou a barba. Eu falei: sim, pastor, é porque, primeiro lugar, a barba comprida diante de Faraó simbolizava disputa de autoridade, porque Faraó tinha a barba comprida. Se José chega com a barba comprida, ele estava se colocando como autoridade no mesmo nível de Faraó. Segundo, barba comprida era a aparência de escravo. E quando José recebe o convite para interpretar, para estar diante do rei, ele sentiu que ele não mais seria escravo, então ele já se comporta conforme o sonho. Terceiro, a barba comprida, do modo que estava José ali no calabouço, era considerado pelos egípcios, né, a barba por fazer sujeira. Então a barba do faraó era comprida, mas era toda enfeitada, protegida, tinha alguns símbolos. José não. José tinha que se submeter ao ritual para se entrar na sala do trono. É só por isso. E último lugar, pastor, se eu fosse pregar isso aqui, eu ia mais entristecer o senhor do que alegrar. Porque em nenhum momento no livro do Gênesis fala que é pecado usar a barba. Agora, é o costume da igreja. Se é um costume da igreja, eu não uso barba, porque eu prefiro assim. Meu rosto fica mais limpo, é uma identidade que eu já projetei sobre minha pessoa. Minha esposa não gosta de barba. Eu não vou dizer que os meus irmãos barbudos vão para o inferno. Estão em pecado. Então, essa aula aqui não é para você chegar na sua igreja querendo pisar no seu pastor, xingar seu pastor. Sai daí e vá para a presbiteriana. Vá para a Assembleia de Deus Madureira. Tem a Assembleia de Deus Madureira que não vai encrencar com sua barba. Vai para o worship. Vai para uma igreja batista. Mas não fica aí perturbando o seu pastor. Não fica aí perturbando a sua igreja. Até porque nenhuma igreja é perfeita. Você sempre vai congregar numa igreja onde você vai discordar de muitas coisas. E o fato de você congregar nela gera mais problema nela. O pregador ele tem que ter cuidado para ele não ser legalista em suas pregações. Porque se você separar textos isolados da Bíblia exigindo bons comportamentos, isso é bom. E eu já preguei assim. Porque eu vim dessa raiz assembleana legalista, que o culto de doutrina é só porrada. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas você começa a estudar a Bíblia por inteiro com uma visão redentista, você vê que há outras passagens na Bíblia oferecendo a graça de Deus, a provisão de Deus, a provisão graciosa, o amor incondicional. Aí se você pega os textos de amor incondicional de Deus, você cai para a hipergraça. E quando você não estuda sobre o amor incondicional de Deus, você só estuda as doutrinas, as regras, as ordens, aí você cai no legalismo. Então, o pregador legalista, ele só cria leis enquanto ele prega. E o pregador engraçado, ou seja, da hipergraça, o hipergraçado, ele só vai pregar
o favor, o amor incondicional. É o erro. É igual eu falei para vocês ontem. Na minha live aí da hipergraça, teve um rapaz que veio comentar o significado da graça ter superabundado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí fez aquela exegese linda. Falei, você só esqueceu do capítulo 6, que começa assim, ó. Por causa da graça de Deus, agora temos o direito de viver no pecado? De maneira nenhuma. A graça não me libera para pecar, a graça me liberta do pecado. Então, que hipergraça é essa que me alcança, mas não me liberta daquilo que ofende Deus? Deixa eu ver a reação de vocês aqui. Entendeu? Os pregadores precisam ter cuidado. A gente precisa pregar com equilíbrio. Você precisa descobrir na Bíblia a relação entre a lei, a regra, o mandamento e o evangelho. Pastor, e qual a relação? Deixa eu simplificar a relação entre lei e evangelho. A lei nos mostra a nossa necessidade do evangelho, porque diz assim, não assassinarás. E você já teve vontade de matar. Você já teve vontade de dar uns murros. Você já teve ódio de alguém. E a Bíblia diz que quem odeia é assassino. Ok? A Bíblia diz não cobiçarás. Você está dirigindo o seu carro, passa um carro mais bonito que o seu do seu lado. Você diz, poxa, o ímpio, um carrão rebaixado, cheio de mulher, drogado, tá com um carro mais top que o meu. Senhor, tem misericórdia. Sabe o que você acabou de fazer? Você cobiçou o carro do outro. Você cobiçou o carro do outro. A lei de Deus, ela nos mostra a necessidade do evangelho. Aí se eu fico pregando a lei, e daqui a pouco eu vou voltar na lei, em Êxodo 20, a pessoa vai dizer, como assim? É isso aqui que tem que fazer para ser salvo? Aí alguns dizem, eu dou conta. Outros dizem, não, eu não dou conta. Então a lei, se você lê de um modo correto a Bíblia, a lei vai mostrar a necessidade do evangelho. Senhor, se está escrito que eu não posso assassinar, mas eu tenho ódio. Se está escrito que eu não posso cobiçar, mas eu cobiço. E a cobiça é um problema do coração, tá, gente? Não é dos olhos. Só o evangelho para nos transformar. Só o evangelho para nos capacitar a obedecer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então a lei nos mostra a necessidade do evangelho. E uma vez que a gente abraça a salvação de Deus pela fé, a lei se torna um caminho para que conheçamos a vontade de Deus. A lei se torna um guia para que cresçamos e nos tornamos semelhante ao Cristo que nos salvou. Porque Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Ele já cumpriu a lei, ele não desprezou a lei, ele cumpriu a lei. Por ele ter cumprido a lei, eu confio nele para me dar graça a cumprir a lei. E quando digo lei aqui, eu estou falando de regras, eu estou falando de ordens, eu estou falando de mandamentos que a Bíblia nos dá. Então você, quando for pregar, não fique simplesmente dizendo às pessoas que elas devem melhorar sua moral, seu caráter, seu comportamento. Tem até músicas, irmãos, que mandam a gente melhorar a nossa moral e o nosso comportamento. Tem vídeos meus isolados. Você que não assiste as minhas mensagens no meu canal, mas assiste em vários canais, tem vídeos meus cortados. Então só corrigindo, só apresentando a lei. Aí muita gente me chama de legalista, mas nunca assistiu uma mensagem minha de 40 minutos. Então, você vai me chamar de legalista se você só assiste vídeos meus isolados. Ok? Alguém acabou de comentar que o mundo seria melhor se praticasse os mandamentos que tem na Bíblia. Não, o mundo não consegue praticar os mandamentos que há na Bíblia. Isso é legalismo. Mandar o mundo praticar os mandamentos bíblicos é mandar o mundo ser legalista. E a Bíblia não faz isso. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Começa a me estressar não, gente. O pregador, ele não deve ficar dizendo que as pessoas devem melhorar sua moral, seu caráter, seu comportamento. Não. Ele não deve só dizer isso. Olha o que eu estou dizendo. Ele não deve só dizer isso. Tampouco o pregador deve limitar a sua pregação
simplesmente dizer que você pode ser salvo pela graça, somente pela graça gratuita, e não mostrar a essa pessoa de que maneira a salvação influencia na nossa vida. Então, se você só manda a pessoa mudar o caráter e não apresenta a graça que transforma o caráter, e se você só apresenta a graça que salva, sem mostrar que a graça que salva também não capacita para boas obras, não é exigente a se praticar as obras que Deus ordena, você também está pregando errado. Pastor, então como é que eu faço para equilibrar a minha mensagem? Veja a Bíblia com uma visão redentiva. Não coloque personagens bíblicos como modelos a serem seguidos sem passar pela fé, sem passar pela queda. Pregue baseado em 4 fundamentos: criação, queda, redenção e consumação. O teólogo Sinclair Ferguson disse que o diálogo da serpente com Eva, em Gênesis 3, é um símbolo do legalismo. Por quê? Porque Eva para de confiar em Deus para se obter sabedoria e confia nos seus olhos. Eu estou vendo que o fruto é bom, mas Deus disse para não comer desse fruto. Eu estou vendo que o fruto é belo. Deus disse para não comer do fruto. Eu estou vendo que esse fruto dá conhecimento, mas Deus disse que o fruto geraria morte. Não é nem o fruto, é a desobediência. Mas você está entendendo o que eu estou falando? O ato de comer, o ato de desobedecer, o ato de estender a mão. Está falando para Eva: confie na sua visão, confie na sua mão estendida, confie na sua própria capacidade de raciocínio, não confie em Deus. Está ali, irmão, o início do legalismo. Está ali. Todos nós temos facilidade de sermos legalistas. Por quê? Porque a proposta da serpente é dizer: Adão, confie em você mesmo, você vai ser como Deus. Você não vai depender de ninguém, Adão. E assim, a relação, a intimidade entre Adão, Eva, Deus foi rompida. Por quê? Porque não quiseram mais depender de Deus para receber a revelação, a sabedoria, mas confiaram na capacidade do olhar, confiaram no seu discernimento. E a nossa sociedade acreditou na serpente. O mundo acreditou na serpente. E o veneno passou a todos nós. E hoje nós temos que fazer o quê para ter a intimidade do jardim de volta? O que temos que fazer? Olha a pergunta. O que temos que fazer para ter a intimidade do jardim de volta? Não basta confiar no caráter de Deus, no poder de Deus em nos transformar. Ele é um pai que depende de minhas obras para me amar. O legalismo não é legal. E aí, queridos, você lembra do homem rico? Ele chega para Jesus e diz: que devo fazer para ter vida eterna? Aí Jesus disse: tu sabes os mandamentos: não matar, não roubar, não dar falso testemunho, honra pai e mãe. Aí, perceba que ele diz assim: tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus diz assim: vende tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres e me segue. Ele só pegou o vende tudo que tem, mas ele não pegou o me segue. Se ele seguisse a Jesus, ele seria preparado para a eternidade. Mas ele não quis seguir Jesus, porque ele estava acostumado não a seguir alguém maior. Ele estava acostumado, galego, a se sentir maior pelo que ele praticava.
Seguir Jesus é se submeter a alguém que pode nos transformar. Mas ele, Mike, não quis seguir aquele que pode nos transformar. Davi, desde o início da live eu falei que eu já preguei muitas mensagens legalistas pela escola que eu tive. Então a serpente deixa as pessoas pensarem que não basta confiar na bondade de Deus, no compromisso de Deus em nos transformar. O legalismo provém de uma crença de que a gente tem que tirar a força das mãos de Deus de um modo relutante a sua bênção. Então o legalismo, como a hipergraça, tem uma visão distorcida de nós. Irmão, olhe no semblante dos crentes legalistas. Olhe no semblante dos crentes legalistas. A maioria deles são tristes, semblante caído. Por quê? Porque eles cumprem muitas regras de homens, pensando que assim vão atrair a atenção de Deus, e se sentem frustrados. Pastor, então, como eu faço para não pregar uma mensagem legalista? Já estamos chegando aí a quase 40 minutos de live, de aula. Para o legalista, a obediência é simplesmente uma forma de obter as coisas de Deus. Se eu não guardar essas regrinhas, eu não vou ser abençoado. Isso é legalismo. O legalista, ele não ama a Deus pelo que ele é. O legalista, ele não ama a Deus do jeito que as escrituras ensinam. Ele pensa que Deus vai honrá-lo pelas regrinhas humanas que ele segue. Não é o protocolo da igreja, não é o respeito ao culto, não. É isso aqui que determina a minha salvação. Se eu não fizer isso aqui, eu não recebo a salvação. Está errado. Aí você torna o evangelho num sistema penoso. Estou encerrando agora a live. 7 minutos eu encerro. Como que a gente cura a nossa alma do legalismo? Evangelho. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Anota aí. Se você acha que o problema da religião é o legalismo, provavelmente você tem um pé na hipergraça. Tem gente antecipando pergunta. Eu disse que eu vou mostrar como vencer o legalismo. Paciência. Se você pensa que o problema da religião é o legalismo, você tem um pé na hipergraça. E se você acha que o verdadeiro problema da religião é a hipergraça, provavelmente você tem um pé no legalismo. Se você acha que o problema da igreja é o legalismo, eu estou mandando você comentar. Obedece o capitão. Se você acha que o problema da igreja é o legalismo, você tem um pé na hipergraça. E se você acha que o maior problema do evangelho é a hipergraça, você tem um pezinho, provavelmente, lá no legalismo. Nenhum de nós somos perfeitos. Eu não estou pregando aqui contra o legalismo porque eu não tenho nenhum tipo de legalismo. Todo mundo tem. Quando você observa as suas regrinhas, você se sente superior ao outro. E todo mundo tem um pouquinho de nada a ver. Nada a ver. Por isso que eu estou usando a expressão de provavelmente. Se você acha que o único problema do evangelho é o legalismo, talvez você tenha um pé na hipergraça. E se você acha que o verdadeiro problema da religião é a hipergraça, talvez você tenha um pezinho lá no legalismo. Pastor, bora lá?
Pastor, como eu venço, pastor? Como eu me equilibro, pastor? Abre a Bíblia aí. Abra a Bíblia aí. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Olha aqui, olha só. Eu vou dar no máximo 3, 4 referências. Acho que só 3. Êxodo capítulo 20. Alguns irmãos estão já... Sabe quando você está começando a se libertar do legalismo? Quando você assume. Já tem gente dizendo aqui, ó. Eu percebi que eu sou legalista. Olha só. Êxodo capítulo 20, versículo 2. A gente só lê os mandamentos a partir do versículo 3, ó. Não terás outro Deus diante de mim. Ordem, lei. Não farás para ti imagem de escultura. Ordem, lei. Não te encurvarás. Ordem, lei. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Ordem, lei. Lembra do dia de sábado, né, adventista? Ordem, lei. 6 dias trabalharás e tal. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ordem, mandamento, lei. Não cobiçarás. Ordem, mandamento, lei. Agora presta atenção no versículo 2. A gente só quer ler os mandamentos. Mas olha o versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe o que é isso, irmão? Eu libertei você. Agora você pode honrar os meus mandamentos. Eu te tirei da escravidão. Deus não está te mandando fazer nada sem antes Ele ter feito por você. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você consegue assimilar. Meus olhos lacrimejam quando eu vejo isso aqui. Porque muita gente pensa que o Antigo Testamento é só lei e não tem graça. Olha a graça aqui. Primeiro ele diz, eu sou o teu Deus. Eu libertei você. Eu te tirei do Egito. Agora você não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso. Ele não está mandando eles praticarem os mandamentos para saírem do Egito. Ele está dizendo, eu já tirei você do Egito. Idolatria é coisa lá do Egito. Matar é coisa lá do Egito. Assassinar é coisa lá do Egito. Cobiçar é tudo lá do Egito. Tudo que está aqui, a maioria do que está aqui, você lê em Êxodo. Capítulo 1 e 2, pastor Pedro. Faraó faz isso com eles. Faraó cobiçou a grandeza de Israel e mandou matar as crianças. Só deixar as mulheres e mata os homens. Quando Moisés disse, deixa o povo ir, o que Faraó disse? Deixem as riquezas de vocês aqui e vão sem as riquezas. Ele cobiçou as riquezas do povo de Deus. Cobiça é coisa do Egito. Não assassinarás. Ele matou. Eles mataram os hebreus que nasciam. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tudo isso aqui é coisa do Egito, do sistema caído. As mentiras egípcias. Lembra de Moisés ainda no Egito? Matou o camarada e enterrou na areia. Ou seja, disfarçou, não fiz nada. Ou seja, quando eles têm um encontro com Deus, eles sabem que eles só são capazes de fazer o que a lei ordena se de fato foram libertos. Se de fato foram arrancados do Egito. Então Deus não te manda fazer nada sem antes não te apresentar a capacidade para fazer. Se você reconhecer isso, você vence o legalismo. Tito capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado. Tá, peraí, bora lá. Versículo 2. Velhos sejam sóbrios. 3. Mulheres sejam sérias no seu viver.
para ensinar as mais novas. Versículo 5, mulheres novas, sejam moderadas. Versículos 6 e 7, jovens, sejam moderados, seja exemplo na doutrina, na sinceridade. 8, cuidado com a sua linguagem, seja irrepreensível para que o diabo se envergonhe. 9, funcionários, honrem seus patrões. Não roubem seus patrões, sejam leais. Aí, irmão, o legalista, pastor Pedro, lê Tito 2 até o 10. Irmãs, sejam sérias. Irmãs, parem de ser fofoqueiras, versículo 3. Versículo 4, irmãs mais velhas, estudem para serem professoras das mais novas. Jovens, cuidado com a sua boca, com a sua palavra, seu miserável. Ei, funcionário, para de roubar seu patrão. Mas olha só, irmão, isso aqui, escreve aí, gente. Temos que conectar o imperativo ao indicativo. Tito capítulo 2. Anota aí. Temos que conectar o imperativo ao indicativo. Capítulo 2, versículo 2, imperativo. Versículo 3, imperativo. Versículo 4, imperativo. Ou seja, ordem, mandamento, tá? Versículo 8, imperativo. Versículo 9, imperativo. Versículo 10, imperativo. Por quê? Não é para quê. É por quê. Não é para quê, é por quê. Porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Façam isso porque a graça já se manifestou. Ele não está mandando as mulheres serem exemplares, ele não está mandando os homens serem exemplares para alcançarem a graça. Não, ele está dizendo, sejam tudo isso porque a graça já foi apresentado. Agora eu gosto quando ele fala assim, foi manifestado, é Jesus. Sejam assim, porque alguém assim já existiu. Quem? Jesus. A graça manifestado. Jesus é o próprio evangelho. Jesus é o evangelho encarnado. Jesus é a graça encarnada. Olha só, a graça foi manifestado. Olha o indicativo aqui. Façam isso por causa disso e não para isso. Isso aqui é um indicativo. Porque a graça se há manifestado trazendo salvação. Segundo, ensinando-nos a renunciar à impiedade. Está aí a graça, é pedagógica. Não é você que consegue se libertar. Não, a graça vai te ensinar a libertar. Para de fazer pergunta, gente. A graça vai te ajudar, ensinando-nos. O conteúdo está aqui. As pregações de Jesus estão aí. E isso é fazer porque a graça já te alcançou e não para a graça te alcançar. Quando você faz essas coisas para a graça te alcançar, você é legalista. Aí o legalista lê o texto e chega no versículo 11, ele diz assim, tá vendo, irmão? A graça do 11 só vai te alcançar se você praticar do 1 ao 9, não é isso que está escrito. Façam isso porque a graça já te alcançou, não é para alcançar. Aí o pregador da hipergraça vai ler isso aqui, a graça se há manifestado. Então você não precisa mais do 1, você não precisa mais do 2, você não precisa do 5, do 6, do 7, do 8, do 9. Você não precisa dessas regrinhas aqui. Só leia, só tome posse do 11. A graça foi manifestada, acabou, a graça está aí. Os dois estão errados. A graça nos capacita, versículo 13, a aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento do Senhor Jesus, o qual se deu por nós para nos remir de toda iniquidade. Ou seja, se você não conseguiu praticar os versículos do 1 ao 9, um preço já foi pago há 2000 anos atrás para te purificar desse pecado.
Ele se deu para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O preço foi pago lá para você ter boas obras hoje. Você não tem que ter boas obras hoje para receber a graça. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí o pregador legalista fala assim: se você está cansado, a graça é para você. Se você está oprimido, a graça é para você. Não, não. O que Jesus está dizendo é: a graça é para todos que estão cansados. Não existe um forte e um cansado, um liberto e um oprimido, não. É todo mundo cansado, caído, miserável, pobre, cego e nu. Você é cansado. Agora você tem que reconhecer isso. Se você não reconhece que não consegue, a graça é para você. Glória a Deus. Você, pregador, tem que apresentar a solução, não apenas exigir. E você não tem que só apresentar a solução, você tem que também mostrar as exigências. Última referência, último livro da Bíblia, Apocalipse 22. Última referência. Apocalipse 22. Posso ler? Diga amém. Amém, eu digo. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. Isso é verdade ou não é? É. Só que a gente não pode pregar só no 15. Jesus exclui? Exclui. Jesus não vai deixar entrar? Não vai deixar entrar. Cão, feiticeiro, prostituto, homicida, idólatra, quem ama e comete a mentira. Agora, olha o versículo 21. Olha como é que termina o versículo 21. Se você não der um glória aí, eu vou dar um burro nessa mesa aqui. Olha o versículo 21. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Aleluia. Aleluia. Por que que João não termina dizendo quem vai ficar de fora? Por que que João tem que terminar com a graça? Por que, irmãos? Porque sem a graça todo mundo é cão, mas a graça entra na sua vida e você se torna ovelha. Sem a graça todo mundo é feiticeiro, mas a graça entra na sua vida e você sai das trevas da feitiçaria. Sem a graça todo mundo é prostituto, mas quando a graça entra você se torna uma pessoa que não vive na imoralidade sexual. Sem a graça todo mundo é homicida, mas quando a graça entra você perdoa e ama e não é homicida. Todo mundo é idólatra, mas quando a graça entra, você se torna um adorador. Aleluia! Sem a graça, todo mundo é mentiroso. Mas quando a graça entra, você se torna verdadeiro. Sem a graça, todo mundo vai ficar de fora. Mas quando você se submete à graça, quando você reconhece que não é pela sua força, aí você vê que o céu está aberto. Só a graça, só a leitura completa nos liberta da hipergraça e nos liberta do legalismo. Os dois é dar ouvido à serpente. A hipergraça na conversa da serpente é o quê? Não vai acontecer nada não. Se você pecar, Deus não faz nada com você. Se você errar, Deus não vai cobrar de você. E o legalismo é: para de confiar em Deus, Eva. Você consegue, Eva. Eva, você não precisa, Adão. Vocês não precisam ficar ouvindo Deus para ter sabedoria. É só comer do fruto.
É só comer do fruto. Confia na sua visão, Você não tá vendo que o fruto é bom? Você não tá vendo que você é capaz de pegar do fruto, Eva? Vai nessa tua força, rapaz, que tu é top. Tanto o legalismo, galego, quanto a hipergraça, tá lá em Gênesis 3. Você já montou seu grupo? Será que... Meu Deus do céu. Já tem gente querendo questionar e eu não vou nem responder. Você já montou seu grupo? Você já se inscreveu? Nem todos que ainda não aceitou Jesus são macumbeiro nem prostituto. Oh, meu Deus do céu. Você já montou seu grupo? No mínimo 5 pessoas. Monta seu grupo. No mínimo 5 pessoas. Tira um print. Me marca nos stories. Por quê? Porque eu quero que você comece agora o seu ministério. Eu quero que você compartilhe. Eu quero que você compartilhe o conhecimento que você está recebendo aqui. Me marca lá nos stories. Eu quero postar o seu trabalho. Pega o link das lives Hipergraça, Teologia Coach, a de hoje, e coloca nesse grupo que você vai montar. Para quê? Para você começar o que eu estou fazendo aqui. Você tem que começar. A minha luta, gente, não é de um soldado só, é de um exército. Faz isso, compartilha. Porque eu sei que você entendeu muita coisa aqui. Fala o que você entendeu. Pode falar tudo que eu falei, se você anotou. Compartilha lá, transforme vidas. E se inscreva. Porque vai chegar o dia do nosso combate. Isso aqui é só aquecimento. Tá chegando o dia do nosso combate. Tá bom? Isso aqui é só aquecimento. Pastor, como é que eu faço para me encher e me participar dos conteúdos do combate? O link lá na bio do meu Instagram. Como também nos meus stories. Tem um link para você participar, se inscrever. Gente, como vocês sabem, o Instagram limita minhas lives. Às vezes me bloqueia e às vezes determina um tempo. E meu tempo já está acabando, porque vocês sabem o tipo de mensagem que eu prego e as coisas que a gente denuncia. Deus abençoe. Um abraço a todos. Eu passei o dia na BR aqui hoje, 3, 4 horas, para chegar na cidade que eu estou. Tá bom? Galego, do Vigia, Galego. Um abraço, pessoal. E deixa seu comentário na foto que vai ser postada depois dessa aula. Na foto, deixa seu comentário. Na foto que vai ser postada. Tá bom? Depois dessa aula aqui, vai ser postada uma foto e você deixa o seu comentário sobre esse nosso conteúdo.